A gente crê que a igreja poderosa é a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que busca o Senhor. E esse número, nós estamos aqui em 80 e poucas pessoas. E eu quero falar uma coisa para você. Eu quero te incentivar nessa noite a buscar mais de Deus. O que é a vigília? É de nós tirarmos um tempo para orarmos. O Luciano leu um texto ali de Atos, né, no início. Foi Atos 2. Fala que os discípulos, eles estavam reunidos ali, né? E eles estavam reunidos em oração. E a glória de Deus, ela se manifestou. Ela se manifestou de uma forma pela qual nós desfrutamos de algo que aconteceu lá naqueles dias. Muitas pessoas, elas se reúnem às vezes nos prédios para buscar a Deus, eles querendo mais da manifestação de Deus, lendo o livro de Atos 2. O que eu quero te falar com isso? Se ele leu Atos 2, não combinei nada com ele, é porque nós precisamos buscar muito mais de Deus. Porque nós cremos que a glória de Deus, a presença de Deus, ela vai se manifestar com mais intensidade. E nós estamos em um lugar onde a presença de Deus, nós não estamos orando para ela se manifestar nos cultos apenas, mas nós estamos orando para que a glória de Deus ela se manifeste fora desse ambiente aqui. Você consegue entender? Nós estamos orando para que a glória de Deus ela se manifeste fora desse ambiente nosso de culto. Porque o ambiente de culto a gente dá o aleluia, a gente dá o glória a Deus, a gente se arrepia. Isso é para ti, não é para te pensar na pessoa que não veio hoje. É para mim, é para ti isso aí. É para nós tomarmos a consciência de que nós precisamos mais da glória de Deus para que essa glória ela seja manifestada lá fora. E eu te falo isso com muita convicção. Eu tenho andado pela cidade de Santa Maria e eu tenho visto pessoas que estão com fome, com sede de Deus, cara. Eu tenho visto pessoas que estão com fome, com sede de Deus. Mas tem uma coisa que está me assustando. Sabe o que é? Vou usar uma expressão aqui não para escandalizar, mas é o crente velho. O crente velho, ele me assusta. Quanto tempo tem de fé? Vamos conversar aqui, nós estamos numa vigília, né? Esqueceu? 14, 15, quanto tempo tem, Leandro? 3? Tá meio sem força? Tá 13. Firma a pata aí. Tá com quanto aí? 21. Luciano, me ajuda, quanto tempo de fé? 35. Meu Deus do céu. Eu não era nem nascido. Não, tá. Tá. O papito tá galetinho, hein? 25 anos de fé. É o Luciano, hein? Tá certo, barba branca, o outro não tem nem barba. Tá certo. Quanto tempo tem, Lisandro? 4 meses? 4 anos. Quanto tempo tá vindo aí, Rodrigo? 1 mês e meio. Quanto tempo tem, Débora, de fé? Mais de 10? E tu, Juninho? 30? Com essa carinha, 30 anos. O que me assusta, o que está me assustando hoje, sabe o que é? É o crente velho na fé. Está me assustando, sabe por quê? O velho, em vez dele incendiar o novo está incendiando o velho. Vocês podem parar e observar. Tu quer ver uma coisa? Questão de vigília para buscar mais de Deus. Sabe quem é que mais me pede vigília aqui? É o novo ou é o velho? Não, me ajudem, é o novo ou é o velho? O novo. Errado. Quem mais me pede é o velho. Só que tem um problema, o velho não vem. Quem vem é o novo. Você consegue entender? O velho chega e fala: ai, pastor, quando é que nós vamos ter uma vigília? Porque de lá eu já tenho, sabe? Eu vou para o monte, eu subo um morro para orar, para buscar de Deus. Mas quando a gente faz aqui uma reunião de oração, a gente se reúne aqui para orar, aqueles que pedem, eles não vêm. Eu acho engraçado isso daí. E o que eu quero te falar com isso? Para nós termos o cuidado, meus irmãos. Eu preciso ter o cuidado, nós precisamos ter o cuidado de nós não nos esfriarmos no decorrer da nossa caminhada.
Às vezes nós começamos ali, sabe, numa corrida desenfreada, acelerado, a 1000 por hora, mas aí chega a um certo ponto da vida que as ocupações, os afazeres, eles tiram a nossa prioridade, que é Jesus. Sabe, a gente começa a fazer, se envolver com tudo e se esquece de Cristo. Então a vigília, o propósito pela qual nós estamos reunidos aqui, é para que a glória de Deus, a presença de Deus, ela não se manifeste somente aqui, mas ela se manifeste lá. E para que isso venha acontecer, a gente precisa entender que eu tenho uma convicção no meu coração, sabe, e eu creio que nessa noite, nem que seja uma pessoa vai sair daqui com essa convicção, é de que foi chamado para influenciar uma geração. Pode achar que é loucura na minha cabeça, mas eu tenho uma convicção no meu coração que eu fui chamado para influenciar uma geração. Eu tenho convicção que eu fui chamado para entrar nos lugares e mudar o ambiente. Eu tenho convicção que eu fui chamado para, sabe, Deus me proporciona de estar no lugar com pessoas em Santa Maria, fora de Santa Maria, para quê? Para que a glória de Deus ela se manifeste. Domingo passado eu não estava aqui, o pessoal, pastor, foi tirar uns dias de férias. Fui, legal. Agora eu vou falar para vocês aqui, né? Legal. Eu amo a presença de Deus. Eu amo. Alessandra, a gente ama a presença de Deus. E aí, sexta-feira, eu estava de aniversário. Quinta-feira, eu estranhei que teve um amigo meu que não me mandou nenhuma mensagem. Mas ele é meu amigo. Daí eu estranhei, irmão, meu amigo não me mandou uma mensagem. E vários amigos não me mandaram mensagem, né? Mas uns mandaram aquele vídeo lá. Me armaram, né? Mandaram aquele vídeo, botaram eu sentado lá, chorei, sabe? Chorei lá vendo meus amigos, saudades, cara. E aí um dos meus amigos me mandou assim, tem um presente para ti. Fala para quem está do teu lado aí, pastor é humano. Isso não é carnalidade, isso é o cara ser humano mesmo. E aí disse, eu tenho um presente para ti, mas só que tu não pode rejeitar o presente que eu vou te dar. Eu disse, então tá, beleza? Presente, a gente quer. Se eu tiver um presente para vocês não vão aceitar? Não vai aceitar? Eu tenho um presente, olha lá, o Mateus já pegou já. Não vai aceitar um presente? Se eu tiver um presente para ti, não vai aceitar? Se eu tiver um presente para ti, tu não vai aceitar, Juninho? E o cara pegou e me deu um presente, irmãos. E eu tudo organizado aqui em Santa Maria para ficar o final de semana. Ele me disse, eu vou te dar um presente. E eu, tá, beleza. Não te dei os parabéns, mas o teu presente está garantido. Foi essa a frase. E eu, legal. Qual é que é o presente? Ele disse assim, não, eu quero que tu pegue a tua família e venha aqui para Porto Alegre. Eu disse, legal. É o presente esse? Manda o combustível, manda tudo aí que eu tô indo pegar, que esse é o meu presente. E ele disse, sim, pode vir. Aí no decorrer das mensagens lá ele mandou, tá na mão o teu presente. Eu disse, não, mas o presente não era eu ir para Porto Alegre, isso, aquilo, aquele outro. Ele disse, não, o teu presente é tu ir lá assistir um jogo que tu sempre sonhou. A Heloísa está com quantos anos, Ale? 5. A Heloísa tinha 2 anos e eu já comecei a sonhar em levar a Heloísa e as gurias no estádio. Só que eu não queria ir no estádio vazio, eu queria ir no estádio lotado. Mas só que vocês têm que entender uma coisa, irmãos, que em tudo Deus tem um propósito. Fale para quem está ao teu lado, em tudo Deus tem um propósito. A Gabriela está ali, ela não vai me deixar falar uma inverdade. Não vou falar mentira porque o homem de Deus não fala mentira. O que tinha no meu coração, irmãos? Eu mal assisti o jogo, eu fui lá assistir o jogo do Grenal. E eu estava louco para pregar aqui, mas quando eu fui sair de casa, eu ainda falei para Ale, nós não podemos estar indo em Porto Alegre por um acaso, nós temos que sair de Santa Maria porque nós temos um propósito. Aí muitos pensaram, pastor, está indo para descansar. O homem de Deus, ele anda com propósito, precisa descansar, mas ele anda mediante o propósito do próprio Deus. E eu falei, Deus tem um propósito. Gente, acho que a Vitória mandou uma mensagem para nós e disse, que é nada, descansar o quê? A gente ministrou com um, ministrou com outro, eu ministrei com o padeiro, eu ministrei com o açougueiro no mercado, lá no morro lá de traficante, irmãos. Eu fui comprar uma carne lá, na real nem fui comprar uma carne, fui comprar um outro negócio lá, e eu acabei comprando uma carne para evangelizar um homem. O homem falou que a mulher dele estava falando lá, porque a minha mulher na depressão, e eu peguei, eu disse, não, mas eu vou comprar uma carne, me dá um pedaço de carne aí. Aí me deu um pedacinho de carne assim, só que assim, tava eu, a Alessandra, as 3 meninas, mais uma família que tinha 4 pessoas.
E aí eu pedi para ele um pedacinho, me dá um pedacinho de carne aí, passar aí, não sei o que lá. O cara me deu 740 gramas, se eu não me engano, num pedacinho de carne. Eu disse, cara, mas tá complicado isso aqui, cara. Tu vai me dar só isso aqui, cara. Tem uma negrada lá que come que tu não faz ideia, cara. Aí ele disse, sério? Não, então peraí que eu vou ver um negócio para ti. Aí o dono da casa disse, não, mas já tem um cocó lá esperando. E aí eu aproveitei essa oportunidade, cara. Eu falei de Jesus pro cara. Eu disse, cara, eu creio que a tua esposa vai sair dessa depressão. Eu tô aqui hoje, tô te vendo hoje, mas eu creio que de repente eu nem vou te ver mais. Mas creia no poder que é no nome de Jesus. Nós andamos com propósito, cara. E qual é que era o propósito de ir lá? Irmãos, nós temos aqui, qual é que é aproximadamente o número de pessoas no nosso culto? 200 pessoas, certo? Quando está lotado aí tem 200 pessoas, a gente sabe pelas cadeiras. Só que a minha família, ela tem uma concepção, a minha esposa, as minhas filhas, elas não têm uma concepção de ter visto 300 mil pessoas como tem na cidade de Santa Maria. Consegue entender? Elas não conseguem visualizar 300 mil pessoas. Só se eu pegar um avião, pagar um avião e nós dar uma volta e mandar todo mundo sair de dentro da casa e a gente dá uma olhada lá de cima, 300 mil pessoas, 250, 270. E aí desde que a Heloísa tinha 2 anos, o Espírito Santo, Deus começou a gerar no meu coração de ir em Porto Alegre, um dia que tivesse com o estádio lotado, e mostrar, sabe o que para elas? Que existia 50 mil pessoas que elas podiam ver diante dos olhos delas. E aí eu cheguei lá e eu pude dizer para elas, eu não assisti o jogo direito. Depois eu cheguei em casa, até o Felipe me mandou tá passando o jogo num tal canal, porque eu disse, cara, tem que assistir o jogo porque eu não assisti direito. Lá eu tive a oportunidade de compartilhar com elas. Olha aqui, ó, nós temos 200 em Santa Maria, mas tem 50 mil pessoas aqui nesse estádio que nós precisamos levar elas a entenderem e conhecerem quem é Jesus. Vocês viram como nós ainda não fizemos nada na cidade de Santa Maria? Vocês viram como a gente fez muito pouco na cidade de Santa Maria? Eu não sei se a Alessandra, minha esposa, se ela entendeu que ela estava num estado de nervo no estádio, porque tem bomba. Bum! E aí ela andava assim, toda hora ela olhava para trás. Eu sentei numa cadeira lá atrás, ela sentou mais na frente. E a massa vermelha, e a massa azul lá do outro canto lá também. Mas o que eu quero falar para vocês? Cara, às vezes a gente não consegue influenciar ninguém porque a gente não sonha. Às vezes a gente não consegue influenciar ninguém. Se uma irmã vem para mim, pastor, o senhor tem que falar o sonho de Deus, que Deus tem gerado no seu coração para a igreja. Cara, Deus gerou no meu coração, são almas, são vidas. Mas nem na vigília tu consegue vir. Não consegue orar nem 1 hora comigo. Aí tu vem me pedir para mim falar do sonho. Os sonhos são vidas, são almas. Nós estamos numa cidade aqui, Brasil, mundo, uma cidade de Santa Maria, o índice de depressão. Estava falando agora com o irmão ali, ele disse assim, resumindo a nossa conversa ali, as farmácias ali onde vende os remédios, cara, é fortunas. Tem uma mulher ali que toma 2 remédios, R$1.200. A depressão, R$1.200. Valor maior do que um salário mínimo. O que essa mulher precisa? Ela precisa de um toque de Jesus, cara. Aí eu levo elas lá para elas verem a Manuela olhando com aquele monte de gente lá, a Heloísa, sabe? Gente, eles queriam comer toda hora. Estádio não é lugar para comer, é para assistir jogo. Uma pipoca, 12, 14 reais, gente. Uma pipoquinha. A Alessandra pegou um copinho d'água desse tamanho assim, ó, que ela só fez assim, ó, tomou tudo R$5. Eu disse, papai, tem misericórdia do teu filho amado. Aí eu firmei a pata, né? Não pede mais nada. Não vou comprar nada aqui. Irmãos, isso é carnalidade? Não, isso aqui é sonhar. É levar elas a sonharem que existe algo maior do que o número de pessoas que nós temos aqui. Eu sei que no início elas ficaram assustadas, né? Quando viram lá 50 mil pessoas, gente. Sabe, olha para um lado, olha para o outro. Eu disse, aí eu começo a falar com elas, né? Hein, e o dia que nós nos reunimos num estádio assim para ministrar e pregar a palavra de Deus. Eles estão aqui tudo torcendo para os homens, né? Eu gosto do futebol, jogo futebol. Homens, sabe? Adorando, idolatrando a homens. E quando essas 50 mil pessoas estiverem adorando a Jesus... Ah, pastor, gente, tem culto lá na África, Nigéria, lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, uma massa, uma multidão.
Eu não consegui na Nigéria, mas eu levei elas ali onde tinha 50 mil pessoas. Mas eu entendo, irmãos, e não foi só ir lá para assistir, a gente influenciou pessoas. Eu tenho mensagem no meu celular, fico até constrangido de mostrar. No meu Facebook lá, um amigo meu mandou uma mensagem lá, com ferro se afia o ferro, sabe? Dizendo, cara, assim, ó, foi muito bom vocês terem vindo aqui. Mas assim, ó, a gente não anda, nós, igreja, nós não andamos em vão nos lugares. Nós andamos, fale para quem está ao seu lado, nós andamos por um propósito. A vigília nos leva a termos um propósito. Agora, a quantidade que eu vou receber nessa noite, a quantidade que tu vai receber, mano, é mediante a nossa fome, é mediante a nossa sede. É mediante aquilo que tu, é mediante o abrir do teu coração. É que nem eu falo aqui os cultos, irmãos. Falo para vocês, um parênteses aqui. O culto aqui é para te vir e adorar a Deus. No passado nós nos reuníamos para cantar as canções, para escutar belos e bons sermões, para escutar uma boa teologia. Hoje a gente se reúne para quê? Para buscar a Deus, para conectar um pouquinho mais com o Pai. E aquela conexão, ela abre o nosso entendimento para quê? Para nós receber uma palavra que é viva e eficaz. E quando a palavra é viva e eficaz, sabe o que acontece? A gente escuta a palavra, a gente lê a palavra e a gente coloca em prática a palavra. Porque eu falo para tu, se tu vem para a vigília e é para escutar a palavra e não colocar a palavra em prática, eu te falo o que vai acontecer contigo. Tu vai apenas perder uma noite de sono, mas não vai ser edificado. Vai apenas perder uma noite de sono. Tu vai apenas vir ali e bater o... Não tem mais aquilo lá, né? O cartão... Tem? Tem ainda? O cartão ponto. Antigamente tinha, né? Eu me lembro que eu ia com o pai no correio, tinha uma máquina, assim, um relógio. Acho que era lá que eu ia. E botava um cartãozinho lá. Entendendo? Tu veio só para bater o ponto. Agora é digital? Eu tô atrasado. Ali é digital também, ó. Os caras são tudo digital. É tudo com o celular agora. Aí, ó. A aula. Caiu o dinheiro. Isso é esboço. É cartão? Tá. Mas hoje é tudo digital, né? Mas tu vai lá e só para colocar a tua digital e vai embora. Não é esse o propósito pela qual Deus tem nos chamado. Porque em tudo Deus tem um propósito. Entendendo que nós somos chamados para influenciar uma geração, eu quero falar para tu assim, ó. Muitas vezes tu vai andar do lado do cara que o cara tá todo arrebentado. Tu quer... é vigília, então eu vou falar. Tu quer andar do lado só daquele que é santo, perfeito, sabe? Aquele que tá limpinho. Aí vem uma pergunta que eu te falo: se tu foi chamado para influenciar, e quando tu pegar um cara que tá leproso? Quando tu pegar um cara que ele tá leproso, que ele tá todo podre, porque quem tinha lepra lá no passado tinha a casa, não é nem a casa, era a cidade dos leprosos. O cara era, sabe? O cara era completamente excluído, cara. Abre a Bíblia aí no Mateus 8. Então já vamos orar. Eu creio que nessa noite aqui Deus vai curar muitas pessoas. Feridas na alma, físico, sabe? Deus vai tocar aqui nos órgãos internos. Eu creio. A cura de um leproso. Mateus 8. Abre os teus olhos e os teus ouvidos espirituais. O Espírito Santo vai ministrar contigo. Eu só libero a palavra que o Espírito Santo vai ministrar contigo, tá? Fica sensível aí. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, Jesus. Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha só. Olha a cena. Jesus está no monte, desce do monte, a multidão segue a ele. Aí vem esse cara, o leproso. Cara, o cara vem atrás de Jesus. Quantos tem a vida de Deus aqui? Amém? Então te prepara, por causa que de repente o leproso ele vai vir atrás de ti. Anota aí essa nota. Te prepara, porque o leproso ele pode vir atrás de ti. Só que qual é que vai ser a tua reação quando o leproso vier atrás de ti? Já pensou tu caminhando e o cara...
Já pensou tu andando aí na cidade de Santa Maria, o leproso? Olha o que ele fala para Jesus: eu tenho a vida de Deus, nós temos a vida de Deus, fomos chamados para influenciar uma geração. Eis que o leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Tu vai andar no meio de pessoas que vão exalar o mau cheiro com que o leproso tem. Qual é que é o mau cheiro? Mano, às vezes nós vamos andar no meio de pessoas que elas estão cheias de ira. Nós vamos andar, vai ter os caras que vão estar leprosos, cheios de ira. Como é que vai ser o teu olhar em relação a essas pessoas? Como é que vai ser o meu olhar em relação a essas pessoas? Às vezes tu vai andar no meio de pessoas que elas vão estar cheias de raiva. Como falei anteriormente, às vezes tu vai andar no meio de pessoas que andam na depressão. Eu estava em Santa Maria sábado passado, eu fui jogar lá um futebol, e eu jogando de boa, sabe? Ali jogando, né? Na seleção das dores lá, jogando. E aí um cara olha pra mim e fala: isso aqui tá me olhando? Vai me bater? Irmãos, eu vou falar para vocês, diante da presença do Senhor, eu ia falar uns negócios para ele. Aí eu falei para ele: não, mano, fica gel. Eu falei pra ele: fica gel, vamos só jogar bola. Cara, o cara com 40 anos, ele deve estar com quase 45. Sair de casa com família, com filho, para ir para um campo para brigar. Sabe o que falta? Vergonha na cara. Só que por que eu não falei nada para ele? Só umas coisinhas para ele assim. Não falei nada para ele do que eu queria falar. Sabe por que eu não falei? Porque eu olhei para ele e eu enxerguei a lepra da raiva. Eu enxerguei um cara completamente desestruturado. Eu disse: esse cara ele não deve ter família estruturada. Esse cara não deve ter uma casa estruturada. Esse cara não deve ter uma mulher estruturada. Por quê? Porque ele não é um homem estruturado. Imagina olhar no meu olho e dizer: e aí, o que está me encarando? Vai me bater? Eu enxerguei, olha, aqui que vem a rema, ó. Tu tem que discernir no teu espírito quando tu detecta uma pessoa que está com raiva. Porque senão, em vez de tu tocar e essa pessoa ser curada, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai te tocar. Não é tu que vai tocar ela para ela ser curada, como Jesus tocou no leproso. É ela que vai te tocar. E a partir, você não, anota aí. E depois que ela te tocar, quando vê, tu tá com a mesma lepra dela da raiva. Tá me entendendo? Então de repente tu tem que tocar nela com a presença de Jesus, mas não, ela te toca com a lepra. E aí quando tu vê, tu responde, tu briga, tu fica irado, tu fica revoltado, tu fica... E nós somos chamados para viver uma vida no Espírito. Nós somos chamados, gente, nós somos chamados para ser um povo que vive em paz. Eu preciso ter paz. Eu preciso ter a paz de Cristo. Vocês já viram que os irmãos aqui, às vezes eles chegam assim, ó: a paz do Senhor. A paz do Senhor. A gurizada agora já... E aí, velho, como é que tá, beleza? Sabe por que os cristãos lá, eles davam a paz do Senhor? Eles queriam transferir a vida de Deus, a paz um para com os outros. Um dia o pessoal falando, do peixinho lá que eles faziam lá. Eu escutei uma história lá. Eu vi o pessoal falando várias coisas, mas os caras estavam identificando quem que eles eram, fazendo né? Faziam lá o peixinho lá, para identificar quem eles eram. Aí nós hoje, como é que identifica a paz, irmão? Às vezes tem cara que trabalha 5 anos, um com o outro, os dois dando mau testemunho. Quando vê, um pergunta pro outro: tu é da igreja da... Tu é da Ágape? Então, fala da Ágape. Tu é da Ágape? Sou da Ágape. Não, mas eu sou lá da igreja do ar-condicionado. Sou lá da igreja do ar-condicionado. Eu tô lá da igreja do ar-condicionado. Irmão, como é que tu tá? Daí já vira irmão. Vocês já viram o que acontece às vezes daí? Mas quanto tempo tem de fé? Não, nasci num berço cristão. Quantos anos tu tá? 40. 5 anos nós estávamos aqui, nós não nos identificamos. Por quê? Porque às vezes nós não temos a vida de Deus. Às vezes nós temos uma lepra. Às vezes é aquela lepra, como eu falei anteriormente, é aquela lepra da depressão, irmãos. Às vezes é a lepra da discórdia. Às vezes é a lepra da facção, cara.
Sabe aquela facção que o cara está sempre no tumulto, sempre fazendo, sabe? E aí tu olha, desagrada um, desagrada outro, ninguém... Aquilo eu já falei aqui para vocês, a gente foi chamado para... Tendo a vida de Deus, nós vamos andar junto e próximos. Nós não vamos concordar com tudo, mas nós vamos conseguir ter proximidade. Mas às vezes chegam os caras que são espalha-rodinha, irmãos. Sabe aquele quando chega assim, sai um, sai outro, sai um, sai outro, sai um, sai outro. Sabe por quê? Porque não suporta a pessoa. A pessoa está tão leprosa e às vezes ela não se toca, mas só o que acontece? Ela anda dentro do prédio falando que não, porque eu... E às vezes nós, os pastores, a gente erra. Fala para quem está do teu lado, às vezes o pastor erra. Às vezes eu erro. Às vezes a pessoa vem aqui e dá um, sabe? Irmão, beleza, tem chamado, tem vocação, isso, aquilo, aquele outro. Tá, amém. Aí às vezes a gente unge, os pastores vão lá, sabe? Na maior inocência a gente unge. Eis que te unjo. Diácono, aquele que serve, tá? Vou lá te ungir lá. Aí tu vai servir. Aí os caras já levantam aqui. Já levanta com aquela, sabe? Aquele rompante, aquela... Agora hoje eu aprendi outra passada. Tem a passada do irmão ali, né? Que é o meu grande irmão que faz aquela passada assim. E hoje eu aprendi uma outra passada, que é a da malemolência. Chegou ali, ó. Aprendi, eu tô aprendendo. Os irmãos aqui, cada um tem uma passada, né? Baixa a cabeça. Mas às vezes, irmãos, o que eu quero falar pra vocês? Às vezes assim, ó, é uma lepra, sabe? Que o cara tá ali só, chega e vendo a gente se aproximar, tudo da pessoa, a gente tudo se afasta. Não aguenta ficar, é um mau cheiro, é um horrível cheiro. Mas eu creio que a partir dessa noite, nessa vigília, Deus vai tocar nos nossos corações. Nós vamos transferir a vida de Deus. Nós vamos influenciar uma geração. Gente, eu não posso ser influenciado pelas pessoas. Eu tenho que influenciar. Por quê, Elcio? Porque eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra, gente. Às vezes eu estou andando na cidade de Santa Maria aqui, ó. Eu estou andando com homens que eles estão vivendo aquela vida de adultério. Sério, irmãos? É loucura. Se tu me vê lá com alguém lá que tô andando lá, o cara tá vivendo, cara, não me julga, não me acusa, porque eu não estou fazendo a mesma coisa, mas eu estou tentando influenciar aquele homem a sair desse mau caminho. Eu estou andando, às vezes eu estou sentado tomando um café. Se eu estava aí, irmãos, é constrangedor, mas eu vou falar. Eu estava sentado com um cara, estava tomando um café, e ele, quando veio, ele baixou a cabeça e botou a mão assim. Ele disse: pastor, não posso ficar com o senhor aqui. Eu disse: cara, por quê? Estou te falando do amor de Deus. Aí ele falou: entrou 2 mulheres pela qual eu traio a minha esposa. E ficou com a mão assim. Eu disse: não, cara, tira a mão do rosto, cara. Não, tira a mão do rosto, cara. Não, não posso, pastor, estou com vergonha. Vergonha de mim, cara? Está com vergonha delas? Estou com vergonha de tudo, pastor. Eu disse: não, a única coisa que pode te constranger a partir de hoje é a presença de Deus. Seja livre, viva a vida de Deus. Mas daí, de repente, se tu me vê com esse cara, de repente tu vai me dizer: o pastor. Cara, eu tenho que estar curado, sabe por quê? Para tocar nessas pessoas. Porque se nós não tocarmos nessas pessoas, nós somos tocados por elas. E aí nós começamos a ter a mesma prática que elas. Porque a gente começa a achar que é bonito, que é saudável, que é legal. Não, irmãos, olha só. Jesus fala, abre aí, João 8. É que eu falei sobre isso, abre em João 8 aí. Eu tenho falado isso por muito tempo aqui, sabe? Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Jesus então, ele estava ensinando a palavra. Os escribas fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que
o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus levantou-lhes e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Que as pessoas confundem essa passagem. Eles acham que Jesus está apoiando a prostituta. Não, Jesus está condenando a acusação. Porque ali trouxeram uma prostituta, mas poderiam ter trazido um mentiroso. Ali poderiam ter trazido um fofoqueiro. Aprove a Deus que ali naquele momento foi trazida uma prostituta, mas poderia ter sido trazido um homem. Poderia ter sido trazido ali um infiel, um desleal. Mas a gente às vezes lê o texto ali, a gente se detém apenas em algo. Mas ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire a pedra. Olha só. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eu fico imaginando a cena ali. Torna a escrever no chão. Todo mundo quer saber o que ele escreveu, ninguém sabe. Mas ouvindo eles esta resposta e acusando pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E normalmente é sempre os mais velhos que começam a acusar. Normalmente é sempre os mais experientes que falam, bate no peito. É porque eu conheço a palavra que são os que começam a acusar. E nós não fomos chamados para acusar ninguém, meus irmãos. Sabe por que eu fui chamado? Para exercer o sacerdócio, em primeiro lugar, na minha casa. E eu não fui chamado para acusar ninguém. Eu fui chamado para pregar a palavra, ensinar a palavra. Eu fui chamado, biblicamente falando, todos nós somos chamados para cumprir o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas os mais velhos, e isso eu falo para todos nós, os mais velhos, já tenho 4 anos de fé. Tem um mês, quanto tempo falou? Um mês de fé. De repente, com um mês de fé, ele acha que ele já é mais velho do que aqueles que vão chegar aqui domingo. E aí pode cair no engano de ele olhar para aqueles que são mais novos e ele acusar os mais novos. Não, nós temos que clamar pelos mais novos. Está me entendendo? A prática do mais velho, olha ali. Tanto é que os mais velhos foram os primeiros a se retirar. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês e não se ofendam comigo. Se tem acusação dentro da casa de vocês, essa não é a boca de Deus, é a boca do diabo. O Espírito Santo tem ministrado isso comigo direto. Não é a boca de Deus, é a boca do diabo. É a boca do diabo que está acusando, por causa que o acusador é o diabo. Então, se tem acusação dentro da tua casa, sabe o que tem que fazer? Mergulhar na vigília. Porque em primeiro lugar, dentro da nossa casa, irmãos, é inadmissível eu acusar a Alessandra dentro da minha casa. Ou a Alessandra querer se levantar e me acusar de algo. Ah, não, é porque tu, no passado, quando tu jogava em 1997, por causa que... Não, mano. Tô 3 dias sem comer, só tomando água, para que ela venha a ser liberta. Eu creio que se acontecer comigo também, ela deve ficar lá uns 3 dias sem comer, só tomando água, fazendo jejum. Porque existe caça de demônio que ela só sai com jejum e oração. Porque o nosso papel não é acusar. Porque toda vez que a gente está acusando, a gente está dizendo: eu sou mais maduro do que tu, viu? Eu sou muito mais experiente do que tu. Então assim, ó, eu começo a apontar o dedo. Não, cara, estende a mão. O mais bonito para nós como igreja é a gente estender a mão. Não, cara, eu estou contigo. Não, ó, eu estou contigo. Tá entendendo? Na boa, tá ruim? Não, mas eu estou contigo. Cara, eu não posso resolver os teus problemas, eu estou contigo. O que eu posso liberar sobre a tua vida? Uma palavra, uma oração. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Hã? Eu não tenho dinheiro aqui. Tá, mas se eu tiver como ser contigo com dinheiro, eu vou ser com dinheiro também. Tá entendendo? O que é que tu... Mas eu não posso ficar aqui. Não tem dinheiro, tá pelado, não tem dinheiro.
Laís falou no GC, longe de mim isso, irmãos. Ele vai acertar um monte, mas ele vai errar um monte também. E toda vez que ele errar, eu pego, boto ele aqui no ombro, aqui nós vamos caminhar mais uma milha. É esse aí que é o escândalo dos caras aí fora, e que acham que a gente é tudo louco. Que a gente bota os caras aqui no ombro, às vezes, sabe? Pega e bota no ombro, não, vamos caminhar mais um pouco, velho. Esses dias eu tive uma conversa com meu pai, abrindo o coração. Eu disse, pai, o que eu faço? Passei uma situação para ele, pai, o que eu faço agora? Eu tô assim, ó, pai, eu não acredito nisso que aconteceu isso. Sabe aquele jeito? Tem que ir, né? Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. E aí nós conversamos lá, né? E aí eu me acalmei. Eu cheguei em casa, eu tomei uma pedrada no meio dos peitos, da palavra de Deus. Exatamente sobre a questão que as pessoas às vezes elas estão doentes, estão leprosas. Nós precisamos tocar nelas antes que elas nos toquem. Porque se elas nos tocar, nós vamos mudar a nossa posição, nós vamos mudar a nossa forma de pensar, nós vamos mudar a nossa forma de agir, mas nós temos que ter a convicção de quem que nós somos em Deus. Esses dias eu falei algo aqui, irmãos. Eu não me lembro se eu dei a referência lá de Lucas 23. Abre aí. Finalizando já. Sei que vocês querem orar. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo. Achou? Fecha os teus olhos aí e canta. Quero ver. Leva-me. Leva-me. Isso, você que sabe, canta. Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória. Jesus. Feche teus olhos aí por um instante. Curva a tua cabeça, fale com Deus. Toca, Pai. Toca naquele que precisa ser curado aqui nessa noite, Pai. Tabiaçu yanaramanai.
Tu és bem-vindo, Espírito Santo da verdade, nesse lugar. O melhor lugar é para Ti, Espírito Santo. O melhor lugar é para Ti, Espírito Santo. Você que pode, libere uma palavra de amor ao Senhor. Isso, libere uma palavra de amor. De repente você diz assim para mim: pastor, eu não sei o que dizer. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Isso, libere uma palavra de amor aí. Pode ser um sussurrar nesse momento. Traz de volta o fogo, Senhor Deus. Traz de volta o fogo. Jesus, Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser, ó Deus, nessa noite aqui. Tudo que eu mais quero é Te ter, Senhor. Envolve-nos, Senhor Deus, como igreja aqui nessa noite. Do mais velho ao mais novo, envolve-nos, ó Deus, nessa noite. Envolve-nos, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, eu sei que a Tua paz permeia coração de homens e mulheres aqui. Eu sei, ó Deus, que a Tua paz começa a permear a vida de homens e mulheres aqui. Eu sei que a Tua paz começa a permear o coração de famílias aqui nessa noite. Eu sei que a Tua paz começa a permear o coração dessa cidade. Eu sei que a Tua paz começa a permear o coração desse estado. Ei! Ei! Nós te amamos, ó Deus, por isso nós estamos aqui. Nós sabemos que nesse dia estão comemorando, Pai, a morte do Teu Filho. Nós sabemos, ó Pai, que estão comemorando a morte do Teu Filho, mas nós temos a convicção que no terceiro dia Ele ressuscitou, ó Pai. Há um fogo da presença de Deus. Há um fogo da presença de Deus. Há um fogo da presença de Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Sabe o que eu estou lendo na Bíblia aqui agora, vendo? Lucas 23. Versículo 39 fala que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? A cena desse homem blasfemando, perguntando para Jesus: não é tu o Cristo? Não é tu o Cristo? Aquele homem não tinha convicção, ele não tinha entendimento daquilo que ele estava fazendo. Aliás, hoje nós estamos aqui, né? Muitas pessoas comeram um peixe no dia de hoje. Irmãos, umas coisas loucas que acontecem na nossa vida, né? Eu recebi várias mensagens das pessoas me perguntando: pastor, o que a gente come hoje? Come peixe? É somente peixe, pastor, que a gente come. Eu fiquei bem quietinho na hora do almoço lá em casa, irmãos. Eu calei a minha boca, fiquei bem quietinho. A família estava reunida lá, sabe, os familiares estavam lá, fiquei bem quietinho, Luciano. Eu calei minha boca, cara.
Eu não respondi às pessoas, eu fui até mal educado. Porque eu passei por uma situação hoje que eu não tinha me tocado ainda. Que eu tenho uma das filhas que elas não come peixe. Ela não come peixe, irmãos. E a religiosidade fala que no dia de hoje, Rodrigo, só pode comer peixe. E a Bíblia diz assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, fala que nós é que somos os sacerdotes, que nós é que precisamos viver a vida de santidade. E vida de santidade não é na sexta-feira santa. Vida de santidade é todos os dias. Senão nós somos um povo que nós vamos ter que comer peixe de segunda a segunda, 365 dias no ano, para viver em santidade. E eu não respondi, sabe por quê? Porque a Gabriela comeu hoje, sabe o que, irmãos? Ela comeu guisado, carne. Para aí, só um pouquinho. Só que a Alessandra falou uma coisa para minha mãe. Tu lembra que ela te falou? Acho que foi para ti. Ou por que a Gabriela só comia guisado? Tem um motivo que a Gabriela só come guisado. Então a Gabriela, ela é menos santa do que eu, ou eu sou mais santo do que ela? E eu vi que a Alessandra falou assim, ó, irmã Miriam, eu vou falar de repente a partir de hoje tu passa a comer peixe, minha filha. A minha esposa falou assim, ó, irmã Miriam, a Gabriela não come peixe desde que fez as quimioterapia. Depois da quimioterapia ela nunca mais conseguiu comer peixe. E se o cara que é cheio de religiosidade cai dentro da minha casa e vê a minha filha comendo uma carne de guisado hoje, o que ele iria falar? Ele iria me chamar de herege? Ele iria me chamar de pastor falcatrua? Não, é porque ele não sabe o que se passa no coração da minha filha. Ele não sabe o que se passa no meu coração. E que nós temos o entendimento que nós somos santificados todos os dias por Deus e pela sua palavra. Aquele que acusa, eu oro a Deus para que ele nunca venha passar o que nós passamos. Aquele que acusa, eu oro a Deus para que ele nunca venha passar o que ela passou. Mas como? Não, é só o entendimento bíblico. Eu sou santificado de segunda a segunda, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Não é por eu comer o peixe ou eu deixar de comer o peixe. Nós comemos peixe hoje lá porque fizemos uma festa do peixe. Mas eu comi peixe ontem. No dia do jogo eu comi peixe. Foi ou não foi? Foi isso aí, né? Eu comi peixe, irmãos. Eu sou mais santo porque eu comi desde aquele dia? Não. Eu sou santo porque eu conheço a palavra e ele diz, sede santo porque eu sou santo. Aí eu lendo aqui, irmãos, aqui ó, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nem ao menos temes a Deus, estando nós debaixo da mesma sentença? O outro começa a repreender ele. Então o que eu vejo aqui? Que existe um homem que tem a revelação e um outro homem que não tem a revelação de quem estava sendo crucificado ao lado deles. Bíblia, irmãos, Bíblia pura. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Qual foi o mal que ele praticou para estar lá na cruz? Os caras esse homem está reconhecendo que ele não fez nada para estar lá na cruz, mas que eles fizeram. Por isso que eu sempre falo, nós não fomos chamados para acusar,
porque cada um dará conta de si. Tu não vai dar conta dessa pessoa que está do teu lado. Cada um vai dar conta de si. E o homem já estava tendo um entendimento lá naquela época em relação a isso. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: aqui que está o X da questão. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que eu consigo detectar aqui, irmãos? Que o ladrão da cruz, o sonegador, o infiel, o desleal, ele não precisa de acusação. Ele não precisa de acusação. Ele vai prestar conta do que ele está fazendo, mas ele precisa de um toque da presença de Deus. Ele precisa de um toque da glória de Deus. Ele precisa de um despertar de Deus. Ele precisa ser tocado por mim, ser tocado por ti, que temos a vida de Deus. Mas, irmãos, eu falo para vocês, esses dias me falaram: mas já começa a corrupção lá em Brasília. Cara, a corrupção já começa aqui dentro. Para de falar de lá, sendo que tu não olha para cá. Por quê? Porque nós não sabemos os planos de Deus. E a Bíblia diz que os planos e os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Amém? Os planos de Deus, guarda aí. Os pensamentos de Deus, guarda aí. Eles são muito mais altos do que o nosso. Quem diz que uma das crianças que estão ali na sala, no futuro não vão estar lá em Brasília lá? Quem diz que um dos filhos do Ângelo pode não estar lá em Brasília lá? Presidente, eu vi esses dias os caras falando uma reportagem sobre quem era o Lula. Eu vi uma reportagem de quem era o Bolsonaro. O nosso atual presidente, o Bolsonaro, disse que andava, batia no peito e falava para os amigos deles lá no quartel: eu vou ser o presidente do Brasil. Eu vou ser o presidente do Brasil. O Lula também falava para os caras que ia ser presidente do Brasil. Mas quem eram esses caras? Quem era o Lula? Quem era o... Tá, agora eu vou perguntar: quem é a Manuela, minha filha? De repente está olhando e vai dizer: não é nada. Quem é os filhos do Ângelo? Não é nada. Quem é os filhos do Júnior? Não, ainda não tem, mas quando tiver, de repente vai dizer: não é nada. Mas os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus, sabe por que está falando? Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, irmãos, a gente não pode olhar para ninguém com um olhar de acusação. A igreja precisa estar marcada com isso para poder fazer a diferença na cidade. A igreja precisa ser tocada com isso para fazer a diferença no meio da sociedade. Senão, irmãos, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Mas eu glorifico a Deus nessa noite de vigília. Já vamos orar. É o quê? Que eu vejo homens, mulheres pela qual a gente conhece, a gente tem andado, tem visto mudança, tem visto a glória de Deus se manifestar. Mas a palavra que eu quero liberar sobre ti é que existe ainda muito mais. Como falei anteriormente, mediante a tua fome, mediante a tua sede, mediante o teu dispor, porque às vezes nós é que limitamos o agir de Deus. Não limite o agir de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por ti.